Nossa saudação a você que está participando conosco deste culto, nesse 21º culto após Pentecostes, e onde nós queremos olhar para o grande amor de Deus manifestado na salvação em Cristo Jesus, e assim também vivenciarmos o amor entre nós. O tema do nosso culto: tudo perde a importância diante do mandamento mais importante. E assim queremos render este culto a Deus e deixar que Ele fortaleça a cada um de nós na nossa caminhada cristã. O salmista, ele confessou: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Nós também queremos demonstrar esta alegria diante de nosso Deus e queremos ouvi-lo e adorá-lo. Deus abençoe esse culto para todos nós e cantamos inicialmente o hino Bom Jesus, eis-nos aqui para ouvir a doce nova. Invoquemos ao Deus triuno. Em nome do Pai, o Criador. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Em nome do Filho, o Salvador. O amor que se tornou um ser humano e habitou entre nós, para nos trazer salvação. Em nome do Espírito Santo, o Auxiliador. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém.
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém. O Senhor Deus, rico em graça e misericórdia, sempre de novo nos dá oportunidade para confessarmos os nossos pecados e buscarmos o perdão em Cristo Jesus, seu Filho amado. Por isso, neste momento, confessemos os nossos pecados diante de Deus, suplicando o seu perdão em Cristo Jesus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que somos pecadores e não fazemos a tua vontade. Pecamos diariamente por pensamentos, palavras, ações e omissões. Sabemos que muitas vezes somos omissos no trabalho que tu nos confiaste. Por todos os nossos pecados, merecemos a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, pobres pecadores. Dá-nos o teu perdão. Amém. O Senhor Deus é rico em misericórdia e amor. E quando alguém confessa os seus pecados e confia plenamente na obra redentora de Cristo Jesus, seu Filho amado, Ele nos traz o seu perdão. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, estão perdoados todos os seus pecados. Em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 1 e queremos lê-lo de forma responsiva neste momento. Ele que expressa a diferença que existe entre aqueles que temem a Deus, que confiam em Cristo Jesus como seu Salvador, e aqueles que estão ainda distantes dele, mas que para eles nós queremos ser testemunhas e rogando ao Espírito Santo que os converta. Diz assim o salmo: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Esta é a lei de nosso Deus, a sua pregação para a transformação de vidas, para que as pessoas que andam separadas de Deus possam ter oportunidade de reconhecer os seus pecados e se voltarem para Deus. Por isso cantamos neste momento agora o cântico 131 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Serão iguais ao brilho
encontramos registrado no livro de Levítico, capítulo 19, inicialmente os versículos 1 e 2, e depois os versículos 15 a 18. E nesse texto vemos o resumo dos mandamentos, que depois serão citados também na leitura do Santo Evangelho. Acompanhemos essa leitura. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesma. Eu sou o Senhor. A leitura da epístola encontramos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito do trabalho dele e também dos demais colaboradores na pregação do Evangelho e o resultado dessa pregação também com os cristãos daquela cidade, bem como é um incentivo também para nós sempre de novo consagrarmos a nossa vida a Deus. Acompanhemos a leitura. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, não fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas também a nossa própria vida. Como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos dia e noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai que trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte do seu reino e na sua glória. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês
os que creem. Cantemos o cântico Amarás o Senhor teu Deus, cântico 162 do cancioneiro Louvai ao Senhor. registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 46, onde lemos assim: Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi? Responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo,
chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Essa leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa confiança no Deus triuno pelo credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ninguém nos amou como Filho de Deus. Esse é o próximo hino que cantamos neste momento. Que a graça, a paz e o amor de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, de forma especial neste momento, ao meditarmos na sua santa palavra, para fortalecimento de nossa fé e assim também a vivência do amor para com Deus e entre nós. Deus assim nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, você sabe quantas leis existem em nosso país? Fiquei espantado ao pesquisar e descobri que são mais de 140 mil leis. E a cada dia criam mais e mais leis nas casas legislativas. E a gente sabe que a maioria delas não é obedecida
não é seguida. Mas a gente sabe que as leis, elas são necessárias. Sem elas não haveria condições de vida em sociedade. Imaginem, por exemplo, se não houvesse leis de trânsito e cada um resolvesse fazer aquilo que ele quer. Mesmo com todas as regras de trânsito, há acidentes e mortes. Sem elas, então, seria um caos. Leis existem porque existem injustiças. Leis existem porque a tendência humana é para transgredir, para invadir o espaço e o direito do nosso semelhante. Mas nós cristãos sabemos que as leis existem porque existe o pecado. Logo quando surgiu o pecado na história da humanidade, apareceram os 10 mandamentos. No começo estavam na consciência do ser humano, mas depois veio em forma escrita, dada diretamente por Deus ao seu servo Moisés. Lutero chamou esta função da lei como freio, o freio contra a desordem, o roubo, o assassinato, o adultério, a mentira, enfim, contra tudo aquilo que quer desequilibrar a harmonia da convivência na sociedade humana. Mas sabemos que a lei, ela não resolve um sério problema, a comunhão, a harmonia do ser humano com Deus. Ao contrário, a lei, ela mostra como um espelho que o ser humano seria seriamente encrencado, estaria seriamente encrencado, igual a uma tomografia. A lei revela que todos nós estamos com um tumor maligno. Podemos até ter uma sobrevida, mas a doença do pecado, ela é terminal. Deus vem a nós, a exemplo de um médico, e diz: você está doente e tem apenas alguns anos de vida. Você não passará dos 120 anos e quando chegar aos 70, 80, ficará cansado, mas não tem jeito. Você vai morrer, pois o salário do pecado é a morte. Mas, como nós, no nosso dia a dia, esquecemos disso e vivemos como se a nossa vida fosse eterna, e pior, vivemos estressados sob o peso de tantas leis, sob o peso de regras, de injustiça, de corrupções, e tentamos sobreviver a tudo isso sem buscar o verdadeiro remédio, o verdadeiro tratamento para a doença do pecado. Este foi o engano dos fariseus que chegaram a Jesus com a pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E havia aqui uma pegadinha, uma armadilha para tentar pegar Jesus. Quando eles se referem à lei, não estão falando apenas nos 10 mandamentos, mas em todas as outras leis prescritas, tanto por Moisés como outras inventadas pelos grupos dos fariseus. Por isso, quando eles chegam para Jesus e perguntam qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei, eles que pertenciam ao Supremo Tribunal Federal da religião judaica pensaram: agora queremos ver se Jesus sai dessa. E Jesus então calmamente responde à altura: ame o Senhor seu Deus com todo o coração,
com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante, semelhante a este, é: ame os outros como você ama a você mesmo. E Jesus então conclui dizendo: toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Infelizmente, aqueles fariseus não entenderam o que Jesus respondeu a eles. Eles se calaram, baixaram a cabeça, mas ficaram ainda mais emburrados em sua ignorância. Eles até sabiam o que Jesus estava dizendo, porque não era nenhuma novidade. Isso já estava nas páginas do Antigo Testamento, como vimos na leitura do Antigo Testamento de nosso culto. Só que isso ficava apenas na mente deles e não no coração. Mas eles precisavam guardar a lei de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. Diferente, os Tessalonicenses, conforme o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta, capítulo 2, leitura da epístola de hoje, eles receberam com amor, receberam com o coração a mensagem de Deus. E o apóstolo Paulo então diz: quando levamos a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus. Para os fariseus, a mensagem de Jesus não vinha de Deus. Por isso a pergunta de Jesus, que Jesus lhes faz depois, sobre o que eles pensavam sobre o Messias, eles não acreditavam que Jesus era o Messias prometido, que era o Filho de Deus. E assim, eles não tinham amor para procurar seguir a palavra, a lei de Deus, porque eles não tinham o cumprimento da lei, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eles eram aquilo que diz o Salmo 1, são como a palha que o vento leva. E diz também no versículo 5, que no dia do juízo, eles serão condenados, porque eles se esqueceram da lei do amor, e por isso nada tinha valor. Por isso disse Jesus, que toda a lei de Moisés e dos profetas se baseavam no amor, nos dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o corpo, com toda a alma, com todo o entendimento, e amar o próximo como amam a si mesmos. E por isso, a palavra do texto bíblico se baseiam na linguagem original, no grego, literalmente significa ficar pendurado num prego. Jesus aqui está dizendo que todas as leis, todas as regras, ordens, costumes, cerimônias, tradições, tudo está suspenso, pendurado por este prego que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Se esse prego cai, arrebenta, tudo cai e assim nada tem sentido. Na verdade, quando Jesus diz que devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, então já começamos a perceber que nós estamos perdidos, condenados. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 1, nós já percebemos como estamos encrencados, porque Deus nos diz: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus não aceita meio coração.
Deus não aceita parte da nossa alma ou um percentual apenas de nossa mente. Ele quer que nós sejamos santos, e santo é aquele que não tem pecado. Vejam, na verdade isso é um tratamento de choque que Jesus dá a cada um de nós. Precisamos acordar para essa realidade da nossa incapacidade humana para cumprirmos os mandamentos de Deus. Nós não conseguimos sair sozinhos desta situação, e somente Deus é que pode nos tirar desta situação, para nos tirar do lamaçal do pecado, da condenação eterna, e nos levar para a salvação, para a vida eterna. E Deus tem um jeito bem simples de resolver a questão. E quem oferece o caminho é o próprio Senhor Jesus, com a sua pergunta: o que vocês pensam sobre o Messias? Ou seja, o que você pensa sobre o Messias? O que ele é? O que ele fez? Qual o benefício para você? E por isso é tão importante essa pergunta de Jesus, e Deus nos responde essa pergunta de uma maneira bem clara no texto da carta aos Romanos, e Ele quer que esse seja o nosso pensamento. Quando em Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22, o apóstolo Paulo, ele escreve inspirado por Deus: Deus já mostrou o meio pelo qual Ele aceita as pessoas e que não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas nos dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. Amém. Estimados irmãos e irmãs, queremos neste momento nos dirigir a Deus em oração. Gracioso e amado Deus, obrigado pelo teu agir de amor em nosso favor. Sem esse teu agir de amor estaríamos perdidos e eternamente condenados. Obrigado pela obra de Cristo Jesus, pelo preço que Ele pagou ao entregar a sua vida em morte de cruz, para nos trazer perdão, salvação e vida eterna. Ajuda-nos a depositarmos a nossa fé nesta salvação, o único caminho que conduz a Ti, o caminho do Teu amor por nós, e ajuda-nos a vivermos neste caminho, respondendo ao Teu grandioso amor, amando a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amando ao nosso semelhante, como amamos a nós mesmos, como uma resposta do Teu grandioso amor por nós, em Cristo Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Cantaremos agora o hino Ninguém Tem Maior Amor do que Cristo o Salvador. Neste momento em que no nosso culto normal seriam trazidas as ofertas dedicadas ao Senhor. Deus abençoe o nosso louvor e sempre também o nosso ofertar, o nosso consagrar de parte de nossos bens, como também consagrarmos toda a nossa vida ao Senhor nosso Deus.
de hoje queremos novamente incluir irmãos e irmãs que estiveram de aniversário no transcorrer desta semana. No dia 19, Edmar Hagman e Gilvane Eburger. No dia 20, a dona Leonita Kirten e também a dona Elisalota Cono. No dia 21, a Sara Antunes Viçoso, o Enemar Eberts e o Breno Bender. No dia 23 do 10, Gilberto Conche, Neila Fischer e Andréa Zimmermann Glink. E no dia 25, Elisete Lineburger e Eliel Elias Merlin. Também queremos incluir irmãos e irmãs que se encontram enfermos e citamos especialmente também o tratamento do pastor Rudi Schlender, bem como o tratamento da Andriele Blatt. E assim nos unimos com demais irmãos e irmãs também nas suas necessidades. Oremos. Gracioso e amado Deus, como é importante para nós sabermos do Teu grandioso amor por nós. O apóstolo e evangelista João, ele afirma na sua carta que nós amamos porque Tu nos amaste primeiro. E assim, obrigado pelo Teu chamado para fazermos parte do Teu povo, da Tua família, quando demonstrando o Teu amor nos chamaste para sermos Teus e nos converteste pela ação do Espírito Santo. E assim nos deste também condições para podermos amar a Ti e amarmos ao nosso semelhante. Ajuda-nos a vivenciarmos mais e mais o amor em nossa vida e olharmos para a Tua Santa Palavra, bem como para o sacramento da Santa Ceia, através dos quais, na ação do Espírito Santo, queres fortalecer a cada um de nós na confiança em Ti e assim também nos abençoar para podermos praticar o amor para contigo e entre nós. Obrigado, Senhor Deus, pelas inúmeras oportunidades que dás a cada um de nós de vivenciarmos o amor. Ajuda-nos a aproveitarmos cada uma delas, tanto na vivência em nosso lar, na vivência em igreja, na comunidade, na congregação cristã, bem como no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em todos os nossos encontros. Assim podemos demonstrar este amor em compreensão, em gratidão e também em interesse de uns para com os outros. Possamos nos auxiliar sempre mais uns aos outros, na graça e no amor que vem de Ti. Obrigado pelos irmãos e irmãs a quem deste a oportunidade de completarem mais um ano de vida no decorrer desta semana. Eles louvam e engrandecem o Teu santo nome. Senhor Deus, esteja com as pessoas em seus tratamentos de saúde e de forma especial pedimos pela saúde do pastor Rudi Schlender no seu tratamento, especialmente de visão, bem como também o tratamento da Andriele Blatt. Cuida deles e assim dos demais irmãos e irmãs, nossos familiares, amigos, conhecidos, os quais colocamos diante de Ti em nosso coração, em nossa oração, aqui e no dia a dia de nossa vida. Senhor Deus, cuida também das pessoas aflitas, oprimidas, deprimidas. Esteja com cada um deles e utiliza-nos como Teus instrumentos a levar a mensagem do Teu amor. Senhor Deus, abençoa-nos também nesta semana preparatória para celebrarmos no próximo final de semana também o culto da reforma e assim recordarmos a Tua ação através de Teus servos para restabelecer a Tua igreja firmada na Tua santa palavra, somente pela graça, somente pela fé, somente pela Escritura. Ajuda-nos sempre a reconhecer o Teu amor, agradecer, Te servir e testemunhar o Teu santo nome.
Assim abençoa o trabalho de toda a tua igreja em todos os lugares, para a honra e glória do teu santo nome. E tudo mais que queremos te pedir e te agradecer, o fazemos através da oração que o Senhor Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Saudamos novamente você que participou conosco deste culto e rogamos a Deus que sempre continue a nos abençoar, nos fortalecer, nos amparar em toda a nossa caminhada cristã. Comunicamos que no próximo final de semana estão planejados novamente cultos presenciais. Na sexta-feira à noite, dia 30, então às 19h30. Depois no sábado, dia 31, às 15 horas. E no domingo, dia 1º de novembro, pela manhã, às 9 horas. Os nossos cultos esses, lembrando então a reforma. Podemos meditar na palavra de nosso Deus, que quer sempre nos orientar, fortalecer e animar para a nossa caminhada cristã. Permaneçamos sob a graça, o amor e a paz de Deus, hoje e sempre. Uma abençoada semana a todos nós.